Fala Dev, beleza? No vídeo de hoje a gente vai entender como a gente consegue configurar o Adonis para ele trabalhar junto com um banco de dados que já existe. A ideia aqui é como se a gente tivesse um banco de dados bem robusto, onde a gente tem uma estrutura já feita há vários tempos, ou se não há pouco tempo, isso não importa, mas que ele tem uma nomenclatura própria, enfim, ele é um banco de dados que não foi construído em cima do Adonis, beleza? Com as migrations que o Adonis disponibiliza. Ele já está lá e a gente simplesmente quer integrar, seja qual motivo for, tá bom? Então, para isso eu vou utilizar aqui um banco de dados que eu tenho de lá de meados de 2012. Eu dei uma configurada nele porque, na verdade, eu utilizava MySQL na época, mas só que agora eu estou no Postgre. Bom, tirando isso, é um banco de dados antigo. Ele tem a nomenclatura própria, as formas que eu faço as coisas aqui, e eu vou simplesmente utilizá-lo, beleza? Nesse vídeo, eu não vou trabalhar com a questão do usuário, autenticação de usuário. Então, eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente, onde eu mostro como a gente integra esse banco de dados já existente com o usuário, beleza? Bom, eu vou simplesmente, então, copiar o que eu tenho aqui e vou vir nas migrations. Posso excluir essas migrations que eu não utilizarei. Eita. Isso. Eu vou abrir o terminal. E vou dar o Adonis make migration. Aqui eu vou pôr old database. Você às vezes pode estar se perguntando por que você está criando uma migration. Bom, não é necessário, tá? Isso aí poderia já estar rodando no meu banco de dados, normalmente, e eu simplesmente integrar com o meu Adonis. Só que imagine que eu quero pôr esse projeto no GitHub, e eu tenho a minha equipe, enfim. E a gente pode ter, então, uma migration que já inicia com essas informações. No caso aqui eu tenho até alguns poucos dados, mas eu já posso criar uma migration onde eu tenho a estrutura do banco de dados. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre migrations, mas basicamente a migration é para você montar a estrutura. Então eu já deixo a estrutura aqui que meio que segue um pouco um padrão do Adonis, tá bom? E depois, se a gente quiser trabalhar, criar novas migrations, a gente pode fazer normalmente. Depois de criado, eu vou remover isso aqui, que eu não vou utilizar a estrutura que o Adonis oferece. Eu vou dar o this.how, já que eu tenho tudo aqui. E vou colar a informação. E aqui no down, vou dar um this.how também. E aqui eu vou dar um drop table em automóvel. Contato, imagem e usuário. Agora é somente eu rodar o migration run. Perfeito, ele já subiu para o meu banco de dados. A estrutura e os poucos dados que eu tenho. E aqui eu posso fechar isto. Beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui. Eu tenho a tabela automóvel e imagem, que eles possuem um relacionamento, então é em cima deles que eu vou trabalhar. Eu vou criar um model para os dois e aí a gente vai ter o controle também, não, talvez nem para os dois, mas enfim. Eu vou dar um Adonis make model automóvel -c para criar um controller também. Ele criou aqui, agora eu vou dar o imagem make model imagem. Beleza, ele também criou o controller. E agora a gente vai começar a configurá-los. Deixa eu vir aqui em app model. E aqui a gente vai fazer as brincadeiras. Perfeito. A primeira coisa que a gente precisa fazer, na verdade a primeira coisa que a gente precisa entender, é como que o Adonis funciona. Ele utiliza por baixo dos panos o Lucid, que é um ORM estruturado para o Adonis, e por baixo do Lucid a gente tem o Nex. Eu vou mostrar como escreve, mas eu não sei se a pronúncia é essa não, beleza? Bom, e na verdade, quando a gente inicia o nosso servidor, ele basicamente já faz o mapeamento dos dados que a gente tem nas nossas colunas, na verdade das colunas que a gente tem na nossa tabela, e eu não preciso ficar falando aqui, por exemplo, a minha tabela automóvel tem a informação nome, ela é do tipo string, enfim, a gente não precisa fazer isso, como a gente às vezes faz com o Sequelize ou TypeORM ou outra ORM qualquer, beleza? Mas aqui eu preciso definir algumas coisas,
que é, por exemplo, o nome da chave primária, e também um outro exemplo é o nome da tabela em si. Então a gente vai começar a montar isso daqui, beleza? Só uma outra coisa que eu vou fazer aqui, no meu slint eu vou adicionar em globals use como true, para ele parar de reclamar que esse use aqui não existe. Tá. E agora eu vou dar o static get, e aqui eu vou ter o table, ou seja, eu vou dizer que o nome da minha tabela não é o padrão que o Adonis utiliza, que o padrão dele ele pega o nome do model e põe no plural, beleza? Aqui a minha tabela vai retornar um nome que é automóvel mesmo. Outra coisa que eu disse também, a gente vai mudar a primary key. A minha primary key de automóvel é auto ID. Beleza? Uma outra coisa que eu vou fazer é remover o created at, que é aquela coluna onde a gente identifica quando foi criada uma informação na tabela, e o updated at, quando ela foi atualizada também. Porque nesse caso específico, eu não tenho nenhuma dessas informações. Se eu tivesse, eu simplesmente renomearia o que eu vou fazer agora, ao invés de anular. Na verdade, eu vou anular, mas eu poderia renomear para representar essas tabelas, beleza? Novamente aqui eu vou dar o static get, created at. Então, se ela existisse com o nome, sei lá, auto criado, é um exemplo, eu simplesmente renomearia, mas como eu não tenho, eu vou simplesmente anular. Simplesmente isso. É muito simples. Aqui eu vou dar um updated at. É isso aí. Dito isso, a gente já pode ir lá no controller de automóvel, importar o meu model. Aqui o model é automóvel, que vai estar em app /models /automóvel. Beleza? E aqui eu vou dar um const automóveis await automóvel.all. E lógico, preciso retornar isso. Automóveis. E indo no meu start route, eu posso trocar isso daqui para o nome do controller. Controller.index, que é o método que eu vou utilizar. E aqui é a rota automóveis. Beleza? E vou iniciar o Adonis com aquele comando que todo mundo conhece. Posso fechar isso aqui, fechar isso aqui também. Só vou ver, na verdade, se está rodando. Está rodando. E agora eu posso ir no Insomnia. Deixa eu achar o Insomnia aqui. Beleza. Vou adicionar a rota que eu quero. Automóveis. E se eu der um send, ele me retorna todas as informações. Como eu disse, a gente não precisou fazer manualmente. Ele automaticamente mapeou as informações e trouxe para a gente todos os dados. Beleza? Bom, aqui segue um padrão, como você deve ter observado. Eu ponho o início do nome da tabela, mais aquilo que seria o campo da tabela. Se eu quisesse mudar, porque às vezes pode estar estranho, às vezes você quer retornar de uma forma diferente do que você utilizava no passado, um exemplo, mas se eu quisesse mudar essa informação de auto ID, autonome, automarca, como eu faria? Uma forma da gente fazer isso é a gente utilizar o scope. E o scope é uma maneira de... Deixa eu vir aqui no meu model. O scope é uma maneira de você adicionar uma query customizada para o seu model. Daí você pode utilizar ela lá no controller. Quer ver como funciona? Eu vou dar o static. Ele tem que ser como static. Vou dizer que é um scope. E assim, ele vai seguir esse padrãozinho. Você tem um scope. E aí começa camel case para o nome do scope que você quer. Eu, por exemplo, vou utilizar o scope alias, que poderia ser aqui também como apelido. Aí vai da forma que você está utilizando. Mas é um exemplo, como exemplo que eu vou utilizar como alias. O primeiro argumento é uma query, porque basicamente o que ele faz? Ele pega a instância da query que está no seu model
e você trabalha em cima dela, beleza? E aqui eu vou retornar query, a própria query, e vou dizer que eu quero selecionar as tabelas, e daí eu passo o nome das tabelas que eu quero selecionar. E aqui, infelizmente, eu teria que passar por extenso o nome das tabelas para poder renomeá-las, beleza? Então aqui eu vou pôr a auto ID, só que eu vou chamar ela como ID. Botei aqui a auto nome, vou chamar ela de nome. Isso daqui basicamente é uma query SQL mesmo. Eu estou passando como se eu estivesse fazendo isso lá no SQL. Então, essa informação aqui é SQL. Eu teria que passar um por um do nome dos meus campos que eu tenho, das colunas que eu tenho, mas eu não vou fazer isso para poupar tempo, beleza? Então, se eu viesse aqui, faltou uma coisinha que eu acabei não fazendo, é vindo no controller e dizendo agora que, na verdade, eu quero utilizar a Query Builder e não o Lucid em si. Vou chamar o meu scope, que eu coloquei o nome de alias, e aqui eu não preciso passar scope alias, eu simplesmente passo a partir do scope o nome que eu coloquei, e aí começa com lowercase e depois passa o nome normal. Se tivesse mais informação, seguiria o que está lá, beleza? E vou dar um ponto fetch para ele trazer essa informação para mim. Beleza, ele trouxe o campo da forma agora mais bonitinha, digamos assim, tá bom? Uma coisa que a gente precisa observar também, eu troquei o ID aqui, mas se a gente estiver trabalhando com relacionamentos, é importante eu deixar o ID da forma que ele é mesmo, para ele poder associar uma informação a outra, senão a gente acaba estragando as coisas, beleza? Bom, vou remover esse alias aqui, vou deixar o query por enquanto. E novamente, se eu vier aqui, beleza? Ele mostrou as informações da forma que elas são. E agora, o que a gente vai fazer é relacionar a tabela automóvel com a tabela imagens, beleza? Então, eu vou copiar essa parte até aqui. E no meu model imagem, vou colar. E aqui vai ser imagem e aqui img id. Perfeito, somente isso. E eu vou criar também aqui o meu relacionamento, que eu vou chamar de imagens. E ele será do tipo has many. Ou seja, eu tenho o automóvel que possui várias imagens. Esse banco de dados aqui é um projetinho que eu fiz no meu curso técnico e basicamente era um serviço de aluguel de carro. Então eu tenho o carro e as imagens do carro seriam essas imagens aqui. Eu vou relacionar com appmodels/imagem. E como eu tenho essa informação adulterada, né, digo primary key e também a foreign key dele, ela não segue o padrão do Adonis, eu escrevi lá manualmente qual que é, eu tenho que passar aqui também essas informações. Tanto o primary key dessa tabela, quanto o foreign key que está lá na outra tabela. Então, o primary key dessa tabela é auto ID, e o foreign key, se eu vier aqui, eu vou ver que é img auto ID. Vou até copiar essa informação. Basicamente é isso. Daí a gente já vai poder associar uma informação à outra, beleza? Eu vou vir aqui em automóveis, automóvel controller, na verdade. E aqui depois do query, vou dar um if. E nesse if aqui, eu vou passar qual é o meu relacionamento que eu defini lá no model. E agora, a gente vai simplesmente retornar essas informações e ele já traz tudo da forma que tem que ser. Beleza? Viu que não tem segredo? Basta a gente chamar as coisas certas, nomear as coisas certas, que aqui no caso é o nome da tabela, também tem a primary key, essas informações, daí a gente consegue utilizar o Adonis como se estivesse utilizando com a própria estrutura que ele já disponibiliza. Beleza?
Espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe com seus amigos, não deixe de dar aquele like federal. E é isso aí, até a próxima!